Quando uma substância é molecular, que é aquela situação onde os dois átomos querem receber elétrons e aí eles compartilham elétrons, na fórmula eletrônica você deve mostrar o par de elétrons mais próximo de quem é mais eletronegativo, que nesse caso é o enxofre. Você poderá representar cada par de elétrons por um traço. Aí você estará na chamada fórmula estrutural plana. Para chegar na fórmula estrutural espacial, você tem que pensar da seguinte maneira: olhe para o elemento central e pense. Seus pares de elétrons têm que se afastar o máximo que puderem entre si. Isso vai dar uma figura geométrica, nesse caso um tetraedro. E quando você olhar para todos os pares, você verá que as ligações formarão um ângulo. É assim que se obtém a fórmula estrutural espacial. Quando se obtém a fórmula estrutural espacial, você deve escrever geometria tal, angular, trigonal plana ou piramidal. Escreva a geometria. Descreva-a conforme o caso. Nesse momento, eu vou deixar aqui um card que vai te ajudar na caminhada para obter a fórmula estrutural espacial. Veja que fórmula estrutural espacial e geometria angular não são a mesma coisa. A fórmula é a representação com os átomos. A geometria é você me dizer qual a geometria que você obtém quando você faz a fórmula estrutural espacial. Nesse caso, uma geometria angular, porque os pares de elétrons ao redor do enxofre formam uma pirâmide. Vamos para mais uma situação. Hidrogênio e selênio. O que é importante? Primeiro, fazer a fórmula eletrônica. Depois da fórmula eletrônica, obtém-se a fórmula estrutural plana facilmente, bastando que se represente a cada ligação química por um traço. Mas a fórmula estrutural espacial exige que você diga exatamente como é a molécula, que formato ela tem. Para isso, você tem que ir no átomo central e pensar. Esses elétrons, ou melhor, você tem que ir lá no átomo central e pensar. Os pares de elétrons são nuvens negativas e cargas iguais se repelem. Então, esses pares vão se afastar o máximo que puderem entre si. A figura que será formada, veja, lembra muito um pé de galinha, usando-se pedacinho de massa de pão e palitos, facilita. Você vai conectando os palitos e pensando com o máximo afastamento possível. Você chegará nessa conclusão, né? Vai formar um pé de galinha, o máximo afastamento possível, que é a figura do tetraedro. Dizemos aqui que a geometria dos pares da última camada é tetraédrica. Mas quando olhamos apenas para os átomos, aí vemos um ângulo. Por isso a geometria dos pares eletrônicos é tetraédrica, mas a geometria da molécula é angular. É necessário, então, mostrar a fórmula estrutural plana, onde você representa cada ligação por um traço, mas sem se preocupar com a geometria, e depois escrever a fórmula estrutural espacial. Compostos que só têm dois átomos, a fórmula estrutural plana e a fórmula estrutural espacial serão idênticas, mas você deve escrever cada uma
ao desenvolver as fórmulas de uma substância. Uma vez que você conheça a geometria, aí você consegue ver exatamente como é uma molécula. E conhecendo o conceito de eletronegatividade, você pode chegar na seguinte resposta: a molécula é polar ou apolar? Então vamos lá. O selênio mais eletronegativo puxa os elétrons para perto dele. E como a molécula é angular, isso significa que eu terei uma parte da molécula negativa e a outra positiva. Portanto, a molécula será polar. Em qualquer situação onde a ligação for covalente, você usará esse conceito. Você sabe que, primeiramente, você obterá a fórmula eletrônica, a partir dela a estrutural plana. E, consequentemente, você já terá em mãos a fórmula molecular. Então, a fórmula estrutural espacial é a que vem depois. Casos como do HCl, a fórmula eletrônica, não se esqueça de colocar o par de elétrons mais próximo do Cl, pois ele é mais eletronegativo. Na fórmula estrutural plana dele, basta representar o par de elétrons por um traço, e não colocar os outros elétrons representados. Então, no HCl, aquilo que é a fórmula estrutural plana é também a fórmula estrutural geométrica. A fórmula molecular fica HCl, pois o Cl é mais eletronegativo, e a fórmula molecular tem que respeitar a regra. Primeiro, o menos eletronegativo, depois o mais eletronegativo. Você deve escrever: temos uma geometria linear quando se tratar de apenas dois átomos. Agora, vamos pensar em polaridade. Eu sei que essa molécula forma uma linha. E eu sei que tem um canto, que é o canto do cloro, onde ficam concentrados os elétrons. Ali, elétron é negativo, então ali será o polo negativo. Eu sei que a molécula fica com um espaço sem elétrons. Logicamente, a ausência de elétrons é o que chamamos de carga positiva. Então, é uma molécula polar. Então, o HCl tem sua fórmula eletrônica, sua fórmula estrutural plana e sua fórmula molecular, além de ter a fórmula estrutural espacial, que é idêntica à sua fórmula estrutural plana. Mas é necessário que você escreva geometria linear quando faz o quadro de uma substância. Escreva o tipo da geometria dela. Veja que a fórmula eletrônica, tanto nos iônicos como nos moleculares, também recebe o nome de estrutura de Lewis. Olha o caso do HBr. Br forma uma única ligação com o bromo e já fica satisfeito. Ele tinha 7 elétrons, agora fica com 8, porque o par conta para os dois. O hidrogênio tinha um elétron, fazendo a ligação, o par conta para os dois, então ele ficou com 2 elétrons. É o que o hidrogênio quer. Ele quer ficar com 2 elétrons, pois ele só tem a primeira camada. E a primeira camada com 2 elétrons já fica estável. Fórmula estrutural plana, você deve escrever fórmula estrutural plana, ela apenas mostra as ligações por um traço. E a fórmula molecular, só tome cuidado de pôr o mais eletronegativo por último. O quadro completo do HBr seria esse, colocando-se a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural plana, repete-se a plana, nesse caso, dizendo que é a fórmula estrutural geométrica, e você deve escrever, né, geometria linear. Uma coisa é dizer se uma molécula é polar ou apolar, mas repare que cada ligação ela pode ser polar ou apolar. A única ligação que temos aqui é uma ligação polar. O que é uma ligação polar? É uma ligação que alguém puxa mais para um lado que para o outro. Sempre que se faz uma ligação química covalente entre átomos diferentes, será uma ligação covalente polar. Essa molécula, analisando-se ela, chega à conclusão que é uma molécula polar. O que é importante? As moléculas formam as substâncias. Então, elas reverberam suas características para a substância.
Se essa molécula é polar, a substância formada por moléculas assim é uma substância polar. Então, o HBr é uma substância polar. Veja que o quadro de uma substância só é completo, em se tratando de substância molecular, quando se diz a fórmula eletrônica, a estrutural plana, a estrutural espacial, a molecular. Depois você escreve a geometria, baseado na fórmula estrutural espacial. E por último, você diz se é uma molécula polar ou apolar. E é muito importante conhecer a polaridade. Quem é polar dissolve na água. Quem não é polar não dissolve na água. Isso vem de uma regra geral. Polar dissolve em quem é polar. Apolar dissolve em quem é apolar. A água não dissolve no óleo, pois a água é polar e o óleo é apolar. Como a água é polar, ela dissolve tudo que é polar. Como a maioria das substâncias ao nosso redor são polares, a água é conhecida como solvente universal. Quando o hidrogênio encontra-se com o iodo, forma-se o HI, também substância molecular. Veja o quadro completo do HI. Veja que a ligação química dele também é polar, pois o iodo puxa a ligação para próximo dele. Temos aqui uma nova substância polar. E o mesmo para o H e o F, quando o hidrogênio se encontra com o flúor. Quando o hidrogênio se encontra com o flúor, você tem a formação da substância HF, que também é linear e também é polar. Agora vamos falar um pouco da água. A água é o encontro do hidrogênio com o oxigênio, quando dois átomos de hidrogênio fazem ligações com o oxigênio. A ligação é molecular e as ligações são puxadas pelo oxigênio, que é mais eletronegativo. A fórmula eletrônica é fácil de se ver e a fórmula estrutural plana, nesse caso, é obtida bastando que a fórmula estrutural plana, nesse caso, você obtém colocando no lugar de cada par de elétrons um traço. Pronto, chegou na fórmula estrutural plana. A fórmula molecular H2O, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Aqui temos a fórmula eletrônica, estrutural plana e molecular. Então agora vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a participação de todos.